Que Deus abençoe todos vocês, amigos e amados de meu Pai. É glorioso, né, saber que somos amados do nosso eterno Pai. Agora, é glorioso saber disso, mas também nós temos que ter responsabilidade para com o que nós sabemos. Somos amados do nosso Pai. Todavia, não venhamos nos esquecer de que nós somos humanos e sujeitos a fraquezas, a falhas, a erros. É óbvio que a misericórdia de Deus é sobrenatural, que não quer dizer com isso que porque Deus é misericordioso, que ele vai tolerar os nossos pecados, as nossas faltas. O texto sagrado do salmista diz assim: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Em outras palavras, esse versículo diz que a nossa consciência tem o conhecimento da fragilidade da nossa vida aqui na Terra. Porque quando fala que a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, quer dizer o seguinte: a minha vontade está permanentemente na minha mão, ou nas minhas mãos. A minha vontade. Se, por um lado, a minha vontade ou as minhas vontades estão nas minhas mãos permanentemente, por outro lado, eu tenho consciência no meu racional, eu tenho consciência da lei de Deus, da palavra de Deus, da orientação de Deus, da direção do Espírito Santo. Quer dizer, temos os dois lados. O lado humano, em que a nossa vontade está de contínuo em nossas mãos, e por qualquer desvio, por qualquer distração, eu posso seguir a vontade que está nas minhas mãos, atender às vontades, aos caprichos, às concupiscências da minha vontade. Eu posso. Só que vai ter o preço. Porque se por um lado eu sei, tenho conhecimento, tenho consciência, sim, eu tenho consciência de que eu tenho o direito de satisfazer as minhas vontades, por outro lado, eu tenho a palavra de Deus que não me deixa cochilar, que me avisa. A lei de Deus quer dizer a doutrina do reino de Deus, a palavra do reino de Deus está ali permanentemente na minha consciência. Então é assim, a pessoa, às vezes, por conta de ter a sua alma ou a sua vontade nas suas mãos continuamente, ela pensa que pode fazer da sua alma, da sua vida, o que bem entender, porque ela tem esse direito. E realmente
Deus nos dá esse direito. Assim aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham tudo em perfeição, uma vida perfeita. Mas a vontade deles estava na mão deles. E eles, por livre e espontânea vontade, eles desobedeceram à vontade de Deus e obedeceram à vontade do mal. Consequentemente, nós temos o mundo que vivemos. Então, se por um lado eu sou livre, por outro lado eu tenho a espada da lei, eu tenho a palavra de Deus. Olha, cuidado, não toques no fruto desta árvore, não toques. Mas, se eu quiser satisfazer a minha vontade, prevalecer com a minha vontade, é óbvio que eu vou colher os frutos dessa atenção ou desse desvio da minha alma. Então, amiga e amigo, essa é a palavra de Deus. Deus é perfeitamente justo. Ele mostra o caminho, ele mostra o perigo, ele mostra onde a gente tem que cuidar para não errar, para não cair. Agora, se a pessoa cai, ela vai colher os frutos da sua queda, porque foi ela que escolheu. É como disse o apóstolo: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Se você semeia, se a gente semeia o que é bom, nós vamos colher o que é bom. Se a gente semeia o que é mal, a gente vai colher o que é mal. E não tem esse negócio, o meu destino está traçado. Não tem nada disso. Tem sim. Você planta, você colhe. Você não planta, você não colhe. Toma lá da cá. Assim é a justiça de Deus. Ele é perfeito. Então, ninguém pode dizer ou alegar, eu não sabia. Não, todos temos conhecimento, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela corre por todo mundo. Quem nela crê, quem nela se apoia, se guarda do mal, se protege do mal. Veja que o salmista, o sábio Salomão, ele diz assim: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Isto é, aqueles que temem ao Senhor. Quem teme ao Senhor se desvia do pecado, foge do pecado, foge das más companhias, porque sabe que corre o risco de se tornar iníquo e, consequentemente, colher os frutos da sua iniquidade. Então, é assim que está escrito e é assim que acontece. Então, a minha alma, não esqueça disso, minha amiga e amigo. Não se esqueça. A minha alma, quer dizer, a minha alma, a sua alma está em suas mãos, de contínuo. Como a minha alma está de contínuo na minha mão, ou nas minhas mãos, independentemente de ter ou não o Espírito Santo. Claro, quem tem o Espírito Santo tem o alerta, tem a palavra de Deus na consciência, tem o alerta do próprio Deus. Não vai por esse caminho.
Eu sei, eu tenho experiência de que, às vezes, em que eu me desviei para satisfazer as vontades da minha alma, o Espírito Santo imediatamente acusou. Cuidado, esse não é um caminho bom. Então, quando a pessoa tem essa consciência, tem juízo, ela para e volta a submeter a sua vida àquilo que está escrito. Então, ninguém pode dizer assim, eu não sabia. Não, todos têm consciência da palavra de Deus, todos, porque ela, mais do que nunca, está sendo divulgada em todo o mundo. A Igreja Universal do Reino de Deus, nós distribuímos Bíblias entre os presidiários, entre os soldados, entre os que estão nos hospitais, entre os moradores de rua. A palavra de Deus está sendo derramada, literalmente, em toda a terra. Então, cabe a cada um tomá-la como receita do bom viver. Por quê? Porque o temor do Senhor, diz o texto sagrado, o temor do Senhor encaminha, dirige, conduz para a vida. Para a vida. Aquele que o tem, quer dizer, aquele que tem temor ao Senhor, ou o temor do Senhor, ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Não vai visitar mal nenhum aquele que teme ao Senhor. Claro que acontecem muitas coisas que contrariam a nossa vontade, que a gente pensa que é mal, mas não. Deus nos ensina através das experiências que nós passamos nesta vida, neste mundo. Não foi à toa que ele levou o povo dele, que era escravo no Egito, ele levou pelo deserto, o lugar mais longe, mais difícil, para que o povo aprendesse, o seu povo aprendesse a viver na dependência dele, a viver em comunhão com ele, e na dependência, obviamente, dele. Então, e tem mais. De noite, era uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo que conduzia o povo de Israel. E durante o dia, uma coluna de fumaça. Então, o povo de Israel tinha a direção de Deus. Ele não tinha a palavra escrita, mas tinha o Espírito Santo fisicamente conduzindo. Então, Deus é justo, perfeito. Ele coloca em nossas mãos o direito de escolher entre a obediência e a desobediência. Está em nossas mãos. Você quer viver uma vida completamente perdida? Você que sabe. Mas uma coisa você tem que saber. Você vai colher os frutos daquela perdição. Você pode atender os caprichos da sua alma. Está nas suas mãos. Sua alma está nas suas mãos. Você pode atender todos os seus caprichos. Mas não se esqueça que a lei de Deus, a palavra de Deus é clara. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Pense nisso, minha amiga e meu caro amigo, para que você se mantenha alicerçado, fundamentado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus.
e não venha se perder. Porque muitos começaram bem e eu tenho testemunhos, melhor dizendo, testemunhos de pessoas que começaram muito bem na fé, mas por terem a sua vontade, ou melhor, a sua alma em suas mãos, foram satisfazer seus caprichos da sua alma, estão perdidos, desorientados. E muitos estão caídos por aí. Pense nisso, porque a sua alma é eterna. E para morrer, basta estar vivo. Então, eu tenho que manter a minha salvação todo santo dia. E para isso, eu não posso dar ou atentar ou dar vazão aos caprichos da minha alma. Eu tenho que estar permanentemente atento àquilo que está escrito, àquilo que é eterno. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.